Oi, meus amores, minhas meninas e meus meninos, qual é o tema de hoje? Falar sobre um vídeo que eu vi recentemente, recorrente de uma mesma pessoa, que eu já tinha feito um vídeo falando a respeito sobre as indumentárias, que a pessoa diz que tem o direito de usar, e desse vídeo que eu vi agora, a pessoa diz que ela não baixa para ninguém. Que ela não baixaria para um EBOME, não baixaria para uma pessoa que tivesse um cargo, que ela falaria de igual para igual, porque para alguém dar alguma ordem nela, ou falar alguma coisa, aquela pessoa teria que estar dentro do barracão, trabalhando, ralando, como supostamente ela estaria. E que não seria só a pessoa chegar lá já toda pronta, toda arrumada, para pegar um adjá e enfim, fazer a sua função. Provavelmente falando a respeito de um EBOME mesmo, ou de um OGAN, ou de uma EQED, que ela não respeitaria, porque essa pessoa, ou essas pessoas não estariam dentro do barracão. Vamos lá, meu ponto de vista. Realmente, dentro desse vídeo, quando se pega a parte que pensa-se que uma pessoa que é de um barracão, ela sabe os dias de funções, os horários a serem cumpridos, ela automaticamente se organizaria para que está dentro desse barracão exercendo suas funções, Os EBOMES como mais velhos para poder ali orientar, dar algum conselho, enfim, As EQEDs OGANs dentro de suas funções determinadas pelo zelador. Mas quando essa criatura diz isso, a impressão que dá é que ela não vai respeitar ninguém se chegar depois. Mas isso primeiro que já não conta, a preocupação desta pessoa. Quem tem que ver quem está chegando tarde ou não chegando tarde é o zelador ou a zeladora da casa. Os filhos de santo, quanto muito, eles não devem ser e nem podem ser humilhados por senhor ninguém, nem por EBOME, nem pai de santo, nem mãe de santo, quem quer que seja, chegando ou não atrasado dentro de uma função que seja do barracão. Mas daí a pessoa se intitular que eu não vou me abaixar a ninguém desse nível, nesse nível, porque a pessoa chegou atrasada, existe uma coisa dentro do candomblé e dentro de outras casas, enfim, no âmbito geral, que se diz hierarquia, rumbê. Uma pessoa não pode chegar porque ela se sente magoada, chateada, que ela não vai baixar para o mais velho. Ela vai sim. E pro crítico ainda do vídeo, essa pessoa fala assim, e não vem virar meu santo não, porque eu e meu orixá, minha santa, somos assim. Agora eu já pergunto, que momentos que vivemos dentro da nossa religião que o Iaô decide quando que o orixá dele vai virar ou não vai virar, porque é assim com o orixá. Eu penso que de uma época não tão distante, que quando o Iaô fazia qualquer gracinha que fosse com o mais velho, ou com um ogão, com uma EQED, ou com o seu zelador ou com a sua zeladora, o orixá passava na hora. E havia uma prática que eu não digo que, eu digo que eu repudio essa prática. Alguns zeladores com orixá em terra viravam, pegavam, entregavam colheres de pau para esses orixás, mandavam o ogã para cima de um atabaque e ia tocando lá, dando um rum no orixá, e quanto mais rápido tocasse, mais a colher de pau quebrava. Mas eu penso que hoje existe uma nova geração que não foi supervisionada por zeladores e zeladoras e acha que pode tudo, pode colocar a indumentária que querem, porque fora do barracão se criou um estado de que se tem direito a isso ou aquilo. Sempre eu vou tocar num ponto do seguinte, nossos direitos civis é de um portão para fora, direitos religiosos é de portão para dentro. Se fora do barracão a pessoa se vê, se organiza como trans ou como qualquer coisa que seja, ela tem esse direito fora. Apesar de que eu, particularmente, como gay, há séculos, eu acho que algumas militâncias elas têm que tomar um pouco de cuidado de não querer arranhar tudo aquilo que foi colocado e sofrido por outras situações. Porque hoje em dia todo mundo colocou um vestidinho, eu sou trans. Gente, vamos começar a dividir certas coisas, porque na minha época também tinha um monte de viadinho que colocava umas roupinhas, nem por causa disso era travesti nem trans. E quando se parte para dentro de uma religião, há uma colocação sim de vestimenta.
Não é desmerecendo um ou valorizando o outro, mas, por exemplo, na minha época, quando a pessoa se dizia ou poderia se dizer um trans, eram aquelas pessoas que foram operadas, né, que tiraram o seu órgão genital, principalmente na questão do masculino, tirou o seu órgão genital. Hoje já foi classificado que qualquer pessoa que se sinta, né, se pensa que é um homem ou uma mulher, ela pode ser considerada trans. Mas dentro da ritualística, por exemplo, as vestimentas, quando se diz o mínimo que seja de um pano da costa, que é para proteger o útero, né, ou a genitália, vamos falar assim, feminina, e quando você vê que uma pessoa que nem um peitinho tem, mas se diz que é mulher, e que eu não estou desmerecendo as pessoas que não têm peito, que não necessariamente, mas querem ter atos e atitudes femininas, obrigando que o candomblé se adapte ou entre nessa militância para que não haja uma guerra. E aí, quando alguém se manifesta e fala, as pessoas vão se usar de uma suposta lei de tipo, estão sendo homofóbicas, estão me excluindo, estão me tirando toda a minha liberdade. Nossa liberdade, ela sempre vai prevalecer quando respeitamos a liberdade e as autoridades das outras pessoas. E isso acontece e sempre vai acontecer dentro do candomblé. Pelo menos o candomblé que eu sigo. Não os candomblés de hoje em dia, que é feita a moda, é frango no lugar de um acaçá ou de uma galinha da Angola. Candomblé de hoje em dia, onde que zeladores ou até zeladoras também ficam num palco de bater palminha e querer bater em filho de santo, arrumar confusão na rua ou ter até um fim trágico, né? Porque a gente sempre vai lembrar, gente, para cada maluco sempre tem um maluco a mais. Assim dizia aquela velha, né? Aquele velho ditado. Não fique pensando que só a mãe do outro que tem um filho malandro, porque sempre vai ter alguém mais babadeiro do que você. É só uma questão de reflexão, porque sim, eu sou gay, né? 56 anos na cara, bem casado há 30 anos, mas a minha sexualidade, e que não é opção, é minha condição sexual, eu não tenho que colocar dentro do barracão. Dar pinta, dar um close, porque isso nos diverte as outras pessoas, é uma situação. Agora, dizer que eu não vou baixar a ninguém, eu vou colocar a roupa que eu quiser porque permite, vou de novo falar, essas permissões só cabem dentro do seu axé. No axé dos outros você vai ter que ter respeito sim, sua condição sexual vai ter que ser moderada sim, porque ninguém é obrigado a engolir aquilo que você não dá como respeito. E aí sinto muito as pessoas que seguem essa pessoa, que tinha um conteúdo muito bom, mas me parece que quando voltou para essa coisa de se vitimizar ou se colocar dentro de uma questão que pode se dizer que acabou meio que se perdendo. Vamos respeitar o nosso candomblé, vamos respeitar a nossa religião. O orixá, ele é muito bom, porém a paciência das pessoas que são representantes do orixá, elas podem ser curtas. E nesse encurtamento pode haver aí uma divergência de pensamento ou de militância. Então não se sofra, né? Não fique sofrida se de repente você for convidado a sair de um barracão, que não seja o seu, que pelo jeito, né? Faz o que quer, né, por permissão, mas sofrer algumas consequências no barracão dos outros. Porque a gente vai entender o seguinte, o meu direito começa quando eu começo a respeitar o dos outros. Mais uma vez, uma diquinhazinha do Titio Otan. Beijo e fica todo mundo na paz e tranquilidade. Fui!